Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aqui a como implementar aqui dentro do nosso projeto um carrossel, mais conhecido como slide. E também vou deixar, após a implementação, vou mostrar para vocês aí alguns exemplos a mais que vocês podem também estar implementando, outros tipos de carrossel e também algumas animações. Bom, para quem nunca viu um carrossel ou um slide, que é muito difícil de acontecer, né? Eu tenho aqui um projeto, então vocês podem acessar o moradadosolhotel.com.br. E nesse projeto aqui foi utilizado aqui o carrossel do Bootstrap 5. Então, esse é o carrossel, ou seja, essa transição de imagem, né, de um para outro. E também os efeitos. Então tem vários efeitos aqui no texto. Então vou mostrar depois para vocês onde vocês podem ver os exemplos e também como é que vocês podem implementar caso vocês queiram dentro de seus projetos aí. Bom, então para a gente começar, segue aqui até o nosso Bootstrap. Então você pode acessar o site Bootstrap aí, Docs, e aqui à esquerda basta descer lá em Carrossel, então componentes, temos aqui Carrossel. E aí aqui tem vários exemplos, então vai depender de você, do que você quer para o seu projeto. Então tem esse aqui um pouco mais simplificado. Descendo aqui abaixo tem esse aqui que já tem os botãozinhos aqui embaixo. E tem esse outro aqui, né, utilizando o Caption, com mais opções ainda. Então tem aqui tanto os botões, né, os indicadores nas laterais, quanto aqui embaixo. Então qualquer um deles você pode implementar. E a forma de implementação, obviamente, que muda um pouquinho de um para outro, no sentido de que uns tem indicadores, por exemplo, tem esses botãozinhos aqui, e outros não, mas é totalmente opcional. Então você vai ver aí de acordo com o seu projeto, qual desses te serve, e aí você implementa. Eu vou implementar nosso projeto aqui, o que tem mais opções, que é esse com o Caption aqui, ó. E aí, depois, se você quiser, você remove, né, por exemplo, esses botões aqui, se você não quiser, os indicadores você remove, enfim, você deixa como você quiser. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para você ver a simplicidade que é, basta você copiar aqui, né, obviamente, se você tiver com o Bootstrap 5 aí. Então, lá no nosso projeto, lá no arquivo index, nosso arquivo index, ou onde você quiser exibir o slide aí. Então, deixa eu colocar ele aqui assim, ó. Vou pegar ele aqui, vou salvar, nem vou indentar nem nada. Voltando aqui lá no nosso projeto, perceba que já tem ali, ó, o slide, ele não está exibindo, obviamente, imagem, que a gente não colocou nenhuma imagem. Mas deixa eu pegar aqui, ó, clicar com o botão direito, copiar endereço da imagem, deixa eu colocar aqui, ó, colocar aqui, deixa eu pegar aqui alguma outra, copiar endereço da imagem, colocar aqui, deixa eu pegar aqui essa aqui mesmo, copiar endereço da imagem e colocar aqui. Vou salvar, volto lá e já temos aqui o nosso slide colocado. Então os botãozinhos aqui já funciona. Então perceba o quanto é simples, né? Esses efeitos aqui fazer na unha, na mão aí, demoraria muito tempo. Então o Bootstrap já traz esse carrossel pronto. Não é o único, obviamente. Como eu falei, vou deixar outros exemplos. Mas eu vou implementar com o Bootstrap porque ele é uma base muito boa para que você implemente qualquer um outro. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está utilizando aí um componente, né, uma biblioteca de terceiros, é entender os requisitos, né? Então aqui no nosso carrossel, você percebe que o que aqui, ó, que a gente tem que ter uma forma de ter os índices. Então você percebe, por exemplo, esses botões aqui, ó. Cada um deles tem um número aqui, então 0, né? 1, 2 e por aí vai. Tantos quantos slides você tiver aí, né? E aí cada bloco desse aqui, né? Cada carrossel item equivale a um slide. Então cada um desses aqui é um daqueles blocos lá. Então de cara a gente percebe que a gente tem que fazer aí o loop, né? Ou seja, a gente tem que fazer um for percorrer isso aí aqui dentro dessa div, né, do carrossel inner. E também a gente precisa passar aqui, ó, tem um jeito de pegar esses valores aqui. E de base é isso, né? Tem os botões aqui, mas aqui não pede nada de diferente. Então é isso aí. A gente precisa trabalhar aqui e precisa trabalhar aqui. Bom, o Twig Template
ele já dá para a gente o índice. Toda vez que a gente faz um for, ele já dá os índices para a gente. Então, se você for, obviamente, né, abrir aí o site do Twig Template, você vem aqui em Docs, desce lá no for, que é o que a gente vai utilizar, né, for, e descendo aqui abaixo, a gente tem aqui, ó, as variáveis. Então a gente pode pegar aqui, ó, o índice. Pode começar do 1, no nosso caso a gente vai começar do 0, então índice 0. E aí basta a gente implementar aí dentro do nosso projeto. Então vamos entender esses índices aqui, ó, porque, como eu falei, serve de base para que você possa implementar os tipos de slides dentro dos seus projetos. Então voltando aqui, vamos fazer primeiro esse for rapidamente, né? Então aqui no index, deixa eu pegar aqui, ó, esse for que já está pronto, só para não ter que digitar de novo. E aqui acima, eu vou deixar aqui, ó, um for, e aqui eu vou deixar um end for. E para a gente ver lá o índice, deixa eu vir aqui, ó. Então, como está lá nos exemplos, né? A gente simplesmente vem aqui e coloca loop.index. Salvo aqui, volto aqui para o nosso projeto e perceba que eu tenho ali, ó, do 1 até o 8. Ou seja, que é o total de posts que eu tenho aqui ativo. Eu gosto de separar o conteúdo do slide e depois continuar aqui com os posts abaixo. Mas como eu falei, dentro desse nosso projeto, isso tudo que a gente está fazendo, você monta a visualização do jeito que você quiser, com os estilos e o visual do jeito que você quiser. Então voltando aqui, ó, deixa eu vir aqui no nosso controlador. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar aqui. Então aqui, ó, separar aqui. Eu gosto de criar aqui, ó, um slide. E aqui eu deixo simplesmente a busca. E aqui no slide eu gosto de colocar um limite. Então vou colocar já aqui um limite. Eu recomendo colocar em 5, entre 5 e 10. Acho que é o suficiente. Mas é livre, né? Então, ó, vou deixar aqui como slide. Então, com limite de 5 aqui, ó. Vou salvar aqui. E aí, obviamente, que agora no nosso for aqui, eu vou colocar slide. Melhor colocar slides aqui e slide aqui, né? Deixa eu salvar aqui. Que vai vir os slides. Salvo. Então coloquei aqui, ó, limite 5, voltando lá no nosso projeto. Perceba que eu tenho aqui, ó, os índices certinho, do 1 até o 5. Mas o nosso carrossel aqui do Bootstrap, ele pede para a gente começar aqui do 0, certo? Então 0, 1, 2, e é isso que a gente tem que seguir. Então voltando aqui, então no nosso index, então a gente coloca aqui, ó, index 0. Salvo aqui, volto lá no nosso projeto. Então perceba que agora sim começa do 0. E é isso que a gente precisa para desenvolver aqui, ó, a funcionalidade do nosso carrossel. Você vê que aqui ele está funcionando corretamente, né? Óbvio, porque a gente não fez o loop, a gente vai colocar ele dentro do loop. Vocês vão ver agora o que acontece. Então a primeira coisa, entendido aí essa parte do índice, vamos então aqui para dentro do nosso projeto. Deixa eu primeiramente pegar ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como eu falei, nosso for, primeiramente, tem que ficar aqui dentro da nossa div aqui, né? Carrossel inner. Então, deixa eu pegar ele aqui. Subir aqui para cima. Então, aqui dentro do nosso carrossel inner, perceba que temos esses conjuntos. Então, a gente pode apagar. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que são exemplos, né? Esse outro aqui. Sobrou, então, somente um, que é o que a gente vai fazer o loop. Então, aqui, que tem que ficar esse carrossel inner active. Então, deixa eu vir aqui. Venho aqui. Então, perceba, está dentro aqui do meu for, dentro da div inner aqui. Só que aí a gente tem mais um problema. Deixa eu salvar aqui primeiro. Deixa eu salvar aqui. Volto aqui no nosso projeto. Perceba que está aqui, ó, nosso slide, certo? Se eu pegar, tanto é que se eu pegar aqui, tá vendo o título aqui, pegar. Deixa eu vir aqui para baixo para não ter que ficar digitando. A gente já tem aqui, né, nos nossos posts, é a mesma coisa. Venho aqui, subo aqui. E aqui no título. Só que aqui, obviamente, é slide. Slide título, salvo. Volto aqui, já tem o título aqui, ó. Só que perceba, ele não deixa eu passar para os lados, obviamente, ele não deixa eu passar para os lados, porque a gente não colocou ali os índices.
Outra coisa também, deixa eu vir aqui no nosso projeto para que ele fique de forma automática, obviamente caso você queira, tá? Se você quiser que ele fique girando de forma automática, eu já vou deixar aqui antes que eu acabe esquecendo isso, em anduva corriqueira. Então aqui, ó, basta você vir aqui, deixa eu ver algum que tem ele aqui de forma automática, aqui. Então esse perceba que está de forma automática, ele vai girando automaticamente, e aqui ele tem essa opção aqui, ó, Data BS Read Carrossel. Então você percebe que ele está passando de forma automática, basta você copiar isso aqui, ó, e colocar logo após a classe aqui. Então você pode vir aqui e colocar o Data BS Read Carrossel, que ele vai ficar passando assim com o autoplay de forma automática, tá? Bom, voltando aqui então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é o tal do Active aqui, ó. Esse Active, ele só pode ser ativado, né? Ele só pode existir no primeiro slide, ou seja, no slide de índice zero, como a gente acabou de ver. Nos demais ele não precisa, porque se você colocar o Active em todas, ele não vai funcionar, ele vai ficar estático ali, né? E não vai passar para o seguinte, ele não vai passar para outro slide. Então, resolvendo isso, a gente vem aqui, simplesmente a gente já sabe também, né? Simplesmente, o que a gente faz aqui? A gente simplesmente faz um if. Então aqui, if, loop, como a gente acabou de ver, né? O index 0 for igual a zero, então active. Se não, não exibe nada. End if. Ok? Então estou simplesmente verificando se é igual a zero, como a gente acabou de ver aqui, né? E se o índice for igual a zero, recebe aí então o active, ou seja, a classe active aqui no nosso carrossel item. Salvo agora, volto lá no nosso projeto e perceba que ele já está passando o slide aqui. Tá? Depois você pode, lá tem várias opções, deixa eu passar aqui já rapidamente. Aqui embaixo tem várias opções, tá, para você personalizar aí o seu carrossel. Então tem um intervalo, você pode colocar o data intervalo ali com o tempo, né? Que o default está 5 segundos, mas você pode colocar quantos segundos você quiser. Bom, voltando aqui então, resolvemos o problema do nosso Active. Então você perceba que ele está passando aqui. Obviamente aqui que ele está passando a mesma imagem, então não está perceptível, só está mudando o texto aqui, né? Então a gente volta aqui no nosso projeto, a gente já tem a capa, né? Então deixa eu descer aqui abaixo. Ó, aqui a capa, deixa eu copiar a capa aqui. Ctrl C, volto lá. Então agora eu coloco aqui a nossa capa. Obviamente mudando aqui para slide. Salvo. Importante depois vocês verificarem também se a capa existe ou não, tá? A gente já viu, já sabe como fazer isso também. Então tenho aqui a minha imagem. Você percebe aí que a segunda imagem não está sendo exibida, que é esse post aqui, né? Nem é o segundo, é o post aqui que não tem imagem, que eu não coloquei. E mais, perceba que já está funcionando aqui o nosso slide. Apenas com esses simples passos, né? Mas não está funcionando aqui os nossos botões. Então, para que funcione os nossos botões, basta a gente fazer novamente um for. Afinal, a gente precisa seguir ali essa ordem aqui, né? Que a gente viu que a gente tem aqui o slide to, então começa do 0, depois o 1, o 2 e por aí vai. Para a gente fazer também, muito simples, a gente vem aqui, deixa eu apagar esses botões extras, né? Então tem esse botão e esse botão, que eram os exemplos, e a gente deixa só um botão aqui, né? E aí aqui basta você utilizar também novamente o for. Então venho aqui, for, end for, copio bastante, tá? Para não ter que ficar digitando. E coloco aqui o for. Então dentro aí da div indicadores, que é os indicadores ali embaixo, né? Estou fazendo novamente o for. Obviamente que aqui você coloca depois para verificar, né, com if se existe ou não o slide, assim como a gente já fez diversas vezes, né? Se existe post, enfim, já sabe como fazer isso. Então aqui, fez um novo for, o que, que a gente faz aqui no nosso slide to? Simplesmente o que a gente já viu, né? A gente simplesmente vem aqui e coloca o nosso índice. Então aqui, loop.index 0. E aí na classe aqui active, mesma coisa aqui, ó. Vai verificar, então aqui, ó, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, pego aqui o end if,
Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Então perceba que só vai aparecer aqui ó, o class active se o index for igual a 0. Salvo aqui, volto lá no nosso projeto. Então tenho aqui os nossos botões. Aqui, como a primeira imagem está toda branca, né, não dá para a gente ver ali os indicadores embaixo. Mas percebo que o slide aí está funcionando. E aí apareceu agora nossos indicadores. Percebo que agora sim eu já tenho aqui ó, o total de indicadores. Então tenho 5, que foi o meu limite lá do slide. E agora basta eu clicar neles ó, e está funcionando corretamente. E aí aqui para mudar essa ordenação, basta obviamente a gente já viu. Venho aqui no nosso controlador. O que eu gosto de fazer também? Aqui no nosso slide, eu gosto de deixar o limite igual a 5, né? Mas deixa eu colocar o ordem aqui antes do início, tá? Então vou colocar aqui, ó, o ordem. O nosso ordem aqui, eu vou ordenar por ID, né? ID desk, mas você pode, obviamente, ordenar pelo que você quiser. Então, voltando aqui. Então, aqui, deixa eu atualizar aqui. Primeiramente, ele vai exibir ali um slide teste, que eu não apaguei ainda, a gente utilizou somente para testar, mas perceba que já está exibindo aqui o meu slide corretamente. Obviamente que quando a gente trabalha com slide e tem esses íconezinhos aqui, né, ou seja, os indicadores, a ideia é que a gente estilize eles de uma cor diferente ou sempre utilize imagens com cores. Mas se você procurar na internet aí por carrossel, você vai ver que existem diversas formas de você estilizar aí esse carrossel. Inclusive esses indicadores aqui, ó, muitos usam aqui umas imagens no lugar desses indicadores, tá? Então está implementado aqui o nosso carrossel Bootstrap, tá? Funcionando aí corretamente. E o que eu gosto de fazer? Como eu coloquei o limite aqui de 5, eu gosto de colocar um offset aqui abaixo de 5 também. Ou seja, eu quero que os meus slides assim, não sejam repetitivos aqui embaixo, tá? Mas você pode deixar se você quiser. Então, normalmente eu deixo uns 2 ou 3 slides aqui, ó. Então, vou colocar aqui 3. E aí, aqui na nossa postagem, aqui, né, nos posts, eu posso vir e utilizar a mesma ordenação, posso utilizar um limite. Então, vou até colocar aqui nos posts. Então, eu posso utilizar um limite, colocar, por exemplo, aqui 10. Ordenação, posso colocar também ID aqui desk, só que aqui eu também coloco um offset. Offset. Como eu falei, para quê? Para pular para algum post depois dos slides aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 3. Salvo. Volto aqui no nosso projeto. Perceba que eu tenho 8 posts no total, né? Então, 3 vão ser exibidos no slide e me sobra 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, você pode fazer essa estilização. Inclusive, você pode utilizar aí o index para você fazer estilos diferentes. Então, if index igual a 0, exibe um estilo. Se não, exibe outros estilos. Enfim, dá para você brincar bastante utilizando aí o index, tá? do fork. Então você pode brincar bastante. Se for 1, né, exibe um estilo. Se for 0, exibe outro estilo. Você pode verificar algum número específico. Enfim, dá para fazer bastante coisa utilizando aí o for e essas variáveis aqui com o loop. Tudo bem? Então espero que vocês tenham entendido. Então esse carrossel aqui do Bootstrap eu utilizo em muitos projetos. Então aqui nesse projeto, como eu falei, eu utilizo. E se você quiser também, você pode implementar depois nos seus projetos esses efeitos, tá? Assim, nesse aqui, ó, você percebe que o Bootstrap por padrão, ele não vem com esses efeitos. Esses efeitos eu fiz aqui com Animate. Então se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar depois, né? Animate.style. E aí aqui do lado tem vários exemplos para você utilizar. A implementação é muito simples. Deixa eu descer aqui. Basta você colocar aí, então, o CSS e chamar os estilos que você quiser. Então, tem muitos efeitos aqui que você pode utilizar. Bastante efeito mesmo, tá? Cada um de um tipo. Você pode aplicar aí dentro dos seus projetos se você quiser. E, claro, se você quiser... fiquei com alguma dúvida. Tem alguma dúvida em algo que é visível, ou seja, que é HTML ou CSS, basta você ir no projeto, por exemplo, aqui, ó. Então você vem aqui, clica com o botão direito. Deixa eu clicar o botão direito em algum lugar que não tenha imagem, né? Clica com o botão direito, exibir código-fonte da página.
E aí você olha os exemplos. Então aqui perceba que eu tenho aqui abaixo o slide implementado do Bootstrap. E aí você percebe que aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó, tem o data intervalo para você, se você quiser colocar, né, diferente em slide ali, cada um você coloca um. E aí eu tenho aqui, ó, Animated, por exemplo, aqui está Animated, Pulse, aqui Animated, Bounce. Isso foi feito de forma aleatória, né? Então se eu atualizar aqui a página, ó, ele muda os efeitos, eu atualizo de novo, ele muda os efeitos. Então toda vez que você atualizar ele vai mudando. Então você pode utilizar esses efeitos em imagens, você pode utilizar em texto. Isso dá aí, dependendo do projeto, muito mais vida. Então você pode implementar. Como que você implementa? Você pode criar uma função, obviamente, você pode criar ali um array, né, com vários efeitos que você quer. Eu fiz dessa forma. Então, eu vim aqui, escolhi alguns que eu queria, né, e coloquei em um array e criei uma função. Mas você pode utilizar também a função random, né, do próprio Twig Template. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem a função random, tem function, tem aqui, ó, random. E aí você pode, ó, aqui, ó, utilizar aqui, ó, diretamente ali no seu template. Então basta você utilizar random e aí aqui no lugar, obviamente, dessas frutas você coloca tantos quantos efeitos você quiser e aí ele vai ficar aplicando os efeitos. Bem, então a ideia é se você quiser implementar aí o Animate. E outra coisa que eu utilizo bastante em muitos projetos é o Roll ou Roll Carrossel 2. Então eu utilizo bastante aqui, ó, esse tipo de carrossel. Deixa eu vir aqui em demos. Aqui em demos, utilizo muito esse aqui, ó, Mosewell ou algo assim. Esse aqui, ó, eu utilizo muito em muitos projetos, inclusive nesse site aqui, tem aqui, ó, esse bem aqui, ó. Então tem aqui o carrossel, autoplay também, tenho aqui, ó, esse não está com autoplay. Enfim, então você pode utilizar o carrossel do Bootstrap, você pode utilizar do Roll Carrossel, o Fencebox que a gente implementou também tem carrossel e existe uma porrada de carrosséis para vocês. Então você pode utilizar eles aí dentro dos seus projetos e com certeza isso agrega muito mais valor aí aos seus projetos. Então dependendo do projeto, vocês podem implementar isso aí. Vocês viram que a implementação é relativamente simples. Entendeu ali a base de como pegar o index, né? Como pegar ali o número index, muitos outros carrossel você simplesmente deslancha e vai embora. Tudo bem? Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.